Olá pessoal do 7º ano, sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero convidar vocês, vem comigo que nós vamos conversar sobre mais uma luta do mundo, o boxe. Você já experimentou, teve alguma experiência com o boxe? Pelo menos já assistiu aí pela TV ou mesmo ao vivo uma luta de boxe? Nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho do boxe, né, sua evolução, sua origem e os seus movimentos, principalmente seus movimentos, tá? Sabe como que surgiu o boxe? Vamos entender um pouquinho então sobre essa atividade? Então olha só, o boxe é um esporte de combate no qual os lutadores calçam luvas acolchoadas e utilizam as mãos para atacar e defender. O objetivo no boxe é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente, seguindo um conjunto de regras pré-determinadas. Então, de novo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de luta, a gente fala num conjunto de regras. Aqui no boxe são várias regras, começando já pelo tipo de golpe que eu posso aplicar. Então, eu só posso utilizar as mãos para golpear o meu adversário, tá? E eu só posso golpear o meu adversário da cintura para cima, tá? Golpes abaixo da cintura ou golpes que utilizam os pés ou as pernas são proibidos no boxe, tá? Outra coisa muito importante no boxe é a utilização das luvas. São luvas especiais para o combate. Essas luvas são acolchoadas e elas têm duas funções: proteger a mão de um lutador e o corpo do outro, tá? Para que os golpes possam ter toda a potência, mas que não causem tantos estragos, né? Não machuquem tanto os lutadores, ok? Vamos em frente, então? Um pouquinho da história, então. Vamos entender de onde que surgiu essa ideia do boxe. Há registro da existência do boxe no ano de 3000 a.C., no Egito, mas foi na Grécia Antiga, no século 7 a.C., que a modalidade começou a tomar cara de esporte. A história do boxe tem muitos altos e baixos. Embora tenha feito parte das Olimpíadas da Grécia Antiga, quando os lutadores apenas protegem as mãos com pedaços de couro, o boxe chegou em um período da história até a ser considerado como morto, né? Não existia mais boxe. Durante o Império Romano, houveram alterações na modalidade, tá? O boxe passou a ser protagonizado pelos gladiadores, que lutavam com luvas recheadas de metal. Olha aí, né? Aqui a ideia da luva já é bem diferente da atual, né? Eles colocavam pedaços de metal dentro da luva para que o estrago no adversário fosse maior, né? Então essa era a luta entre os gladiadores no Império Romano. Outra característica aqui da luta do boxe no Império Romano é que essa luta ia até a morte de um dos indivíduos, tá? O que era propício para o objetivo dos combates, já que na maioria das vezes a disputa terminava com a morte de um dos lutadores, né? Então a gente tem aqui os gladiadores, normalmente a gente faz aquela associação com o uso de arma, mas existia também o combate, né, sem armas entre os gladiadores no Império Romano. Esse combate também ia até a morte de um dos dois. Com o fim do Império Romano, o boxe hibernou, né, como se ele deixasse de existir por um bom período da história. Foi a reaparecer no século 17 no Reino Unido, onde ganhou algumas regras, aproximando-se do que ele é hoje. Foi no ano de 1867 que o uso de luvas e o número de assaltos foram determinados como regras oficiais. Esse surgimento do boxe no Reino Unido se deu principalmente entre trabalhadores portuários, trabalhadores de minas de carvão, né? Então esses trabalhadores era um período conturbado de muita violência e eles começaram a organizar competições de boxe entre dois
trabalhadores que começavam a lutar entre eles, né? Existiam algumas regras básicas e o que tinha principalmente em volta dessa luta eram as apostas, né? Então quem assistia a luta apostava naquele que ia ganhar. Era quase que uma briga de rua, tá? As regras eram bem simples, né? Bem básicas, tá? Não havia o uso das luvas, como a gente viu, foi posteriormente que as luvas apareceram, né? Mas serviu para reativar o boxe, né? Para reativar a modalidade. E com o passar dos anos, ela foi sendo reorganizada, tá? As regras foram surgindo e os cuidados com os praticantes e a profissionalização dos praticantes também foi evoluindo. As lutas hoje acontecem em um ringue de boxe, um tablado amortecido, cercado de cordas que delimitam a área do combate. A luta de boxe termina quando o tempo total se esgota ou quando um dos lutadores fica impossibilitado de continuar o combate, né? Esse tablado é o conhecido ringue do boxe. Uma das características principais desse tablado é que ele é alto, então ele fica acima do chão, como se fosse um palco. E exatamente por ele ser alto, há necessidade das cordas para segurança de quem está lutando e de quem está assistindo, tá? Para que nenhum dos lutadores caia para fora dessa área de lutas e acabe até sofrendo uma contusão bem maior, tá? Então as cordas servem para delimitar a área de lutas, tá? Deixar ela bem quadradinha e também para segurança de quem está lutando. Para tornar as lutas mais competitivas, as regras do boxe definiram categorias que variam de acordo com o peso do lutador. A gente já vai entender isso daí, tá? As lutas profissionais possuem no máximo 12 assaltos de 3 minutos cada, porém em determinadas competições o número de assaltos pode ser menor, né? De 10, depende do acordo entre os lutadores. Nas Olimpíadas, por exemplo, são 3 rounds de 3 minutos cada. Tá? Então, 3 rounds ou 3 assaltos. Outra coisa importante aí com relação ao boxe são as categorias de peso. Por quê? Né? Não ficaria assim justo nós termos um lutador pesando aí perto de 100 quilos contra um lutador que pesa 50 quilos. A diferença de peso corporal é muito grande, né? Aquele lutador mais leve não teria praticamente nenhuma chance. Por isso foram criadas categorias de peso de 10 em 10 quilos. Então o lutador ele vai travar combates, ele vai lutar contra um outro boxeador que tem mais ou menos o mesmo peso que ele. A diferença é menor, certo? Se ele quer lutar com um lutador mais pesado, ele vai ter que melhorar o seu peso para entrar naquela categoria, tá? Então essa diferença dos pesos a gente vai ver em outras modalidades de luta também, elas vão, essa categoria por peso vai aparecer, mas no boxe, né, ela é bem característica dessa modalidade, ok? O boxe olímpico, né, a gente viu até que ali a luta do boxe olímpico ela é mais curta, ela só tem 3 rounds, então vamos falar um pouquinho mais do boxe olímpico. O boxe fez sua estreia como esporte olímpico no ano de 1904, durante as Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos. Nas Olimpíadas de Londres, 2012, ocorreu a estreia do boxe feminino nos Jogos Olímpicos. Então, atualmente, nós temos no boxe a categoria masculina e feminina, né? Mais uma conquista das mulheres dentro da evolução dos esportes. Nas Olimpíadas, olha que interessante, nas Olimpíadas do Rio de 2016, o boxe foi uma das modalidades olímpicas e o Brasil teve uma boa participação no evento. O boxeador brasileiro Robson Conceição conquistou uma medalha de ouro na categoria de peso ligeiro masculino. E em Tóquio 2020 e 2021, o brasileiro Herbert Souza conquistou a medalha de ouro na categoria peso médio e Abner Teixeira recebe a medalha de bronze na categoria peso pesado, isso no masculino. E olha que legal, a Beatriz Ferreira conquistou a medalha de prata na disputa do peso leve do boxe feminino.
e entrou para a história do esporte brasileiro, porque é a primeira vez que o Brasil chega a uma final olímpica feminina na modalidade, né? Então, a primeira medalha olímpica feminina na modalidade do boxe para o Brasil, né? Conquistado pela Beatriz Ferreira. Primeira atividade nossa, tal. Que tal ampliarmos nosso conhecimento sobre o boxe por meio de um vídeo? Olha o vídeo aí. Eu quero que vocês assistam o vídeo, né? Acesse o link aí e respondam em seu caderno. Como é finalizada uma luta de boxe, tá bom? Tempinho aí para você fazer as suas anotações e acessar o link do vídeo. A gente volta logo. E aí, entendeu como que se finaliza a luta? Né? A forma principal a que o atleta busca mais é o nocaute do seu adversário. Mas caso isso não acontecer, a luta, né, será o vencedor da luta será determinado pela pontuação dele, ok? Os principais golpes do boxe são o jab, o direito, o cruzado e o upper. No boxe, não são permitidos os golpes baixos, aplicados abaixo da linha da cintura.
Os golpes admitidos são os aplicados na parte frontal do oponente, como no rosto e no abdômen. Eu também não posso bater, por exemplo, na parte de trás da cabeça do meu adversário, tá? Vamos, então, conhecer algum dos golpes? O primeiro é o jab, é aquele golpe mais curtinho, né? Golpes preparatórios de baixo impacto e rápidos. É desferido com a mão da frente da guarda e por isso é mais rápido. O que é a mão da frente da guarda? O boxeador, ele utiliza os dois braços próximos ao rosto. Essa é a guarda. Um braço fica mais recuado e o outro mais à frente, tá? Então o jab, ele é realizado com esse braço que fica mais à frente. Então ele é um golpe rápido e curto, tá? Não é um golpe com tanta força. A principal função dele é ir quebrando a guarda do adversário para que depois entre um golpe mais forte. Qual é o golpe mais forte? Um dos golpes mais fortes é o direto, que é um soco frontal, né, aplicado no rosto do adversário. Desferido com a mão de trás da guarda, por isso é mais lento, mas por ganhar mais impulso, bem mais forte. Então, voltando na nossa posição de guarda, tá? A mão da frente é a que vai fazer o jab bem rápido e o direto vai sair com essa mão que fica mais próxima do meu rosto e ele vai reto contra o meu adversário, tá? Então, jab e direto. Além desses dois, nós temos o cruzado, similar ao direto, tá? Mas é desferido em um ângulo ligeiramente distinto para atingir a lateral da cabeça do adversário. Então, voltamos aqui para a nossa posição inicial, tá? Nossa posição de guarda. O movimento do direto era reto, certo? O movimento do cruzado, ele vai fazer um cruzamento, né? Vai cruzar a minha frente e tentar atingir a lateral do meu adversário, a lateral da cabeça do meu adversário, tá? Além do cruzado, a gente tem também o gancho, bem parecido com o cruzado, mas o movimento dele também visa a lateral da cabeça, mas a principal diferença é o ângulo de ataque. O cruzado, o ângulo de ataque é bem mais aberto. Não, o cruzado não, o gancho, desculpe. No gancho, o meu ângulo de ataque é bem mais aberto, certo? O cruzado é um ângulo mais fechadinho. O gancho, ele é bem mais aberto, tá bom? E por fim, a gente tem o upper. O upper é um golpe desferido de baixo para cima que visa atingir o queixo do oponente e geralmente é executado com a mão de trás da guarda. Então é aquele movimento que sai de baixo, vem para cima e visa o quê? O queixo do adversário. O queixo é o ponto que todo lutador busca atingir no adversário, tá? Por quê? Um soco, né? Um golpe bem desferido no queixo normalmente leva ao nocaute, tá? O queixo é uma região bem frágil do nosso corpo, né? E quando a gente bate o queixo, normalmente acaba perdendo o equilíbrio e caindo. Por isso os golpes, né, no boxe têm como um dos objetivos principais o queixo. O upper é o movimento principal, o golpe principal que busca atingir o queixo do seu adversário, tá bom? Então agora você já aprendeu aí os golpes básicos do boxe, mas não é para você sair treinando com qualquer um aí, né? Principalmente com a sua irmã ou seu irmão mais novo. Não faça isso, tá bom? A gente está mostrando para vocês conhecerem, e se você se interessou em treinar boxe, seria legal você procurar aí uma academia, né, ou um clube especializado nessa atividade, tá bom? É muito interessante porque os boxeadores normalmente eles têm uma agilidade muito grande, tá? Porque assim como você aprende a bater, você tem que também aprender a esquivar, a sair dos golpes. E isso vai depender de muita velocidade, ok? Segunda atividade nossa, então. Que tal criarmos um mapa conceitual sobre o que sabemos do tema dessa aula? Com o auxílio do seu professor, cada estudante irá contribuir com uma ideia referente ao boxe, como, por exemplo, algum conceito, benefício, golpe, entre outros.
Através da escrita, o professor, no quadro de giz, vai realizar esse mapa conceitual com vocês e você vai fazendo aí junto no seu caderno. Tá? Então, a gente parte daquela palavra inicial box e cada um vai contribuindo com o seu conceito, né? E a gente vai criando um mapa que vai servir até, a gente vai poder utilizar para fixar melhor todo esse conhecimento, né? Na nossa mente, no nosso cérebro, ok? Tempinho então para vocês fazerem a atividade, a gente volta logo. Muito bem, pessoal. Espero que vocês consigam aí, em grupo, fazer um mapa conceitual bem bacana a respeito do boxe, tá? Aqui, vamos relembrar um pouquinho o que a gente estudou? Então, o que nós estudamos? O boxe teve origem no pugilato grego. As lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar. Atualmente vence quem fizer o maior número de pontos ou nocautear o oponente. O jab, o direto, o cruzado, o gancho e o upper são tipos de golpe utilizados na disputa do boxe. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre o boxe. Não esqueça de fazer o mapa conceitual. Isso vai ajudar na fixação desses conceitos, desse conhecimento para você. Um abraço. Tchau para todos.